Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Boa noite, a paz, meus queridos. Essa quinta de fé, quinta-feira abençoada. Hoje foi um tempo muito bom, um tempo que Deus ministrou muito ao meu coração. Tem sido dias bons, né? Graças a Deus eu estou uns dias de férias e tirei uns dias para ter um tempo de descanso e na palavra, e tempo com Deus, aí no final de semana, e Deus falou muito no meu coração, e Deus colocou essa palavra hoje no meu coração, que está em Lucas 2, aí a partir do verso 41, vou ler aqui o comecinho do 39 e o 40, depois a gente continua aí no 41, só para que nós entendamos um pouco aquilo que Deus quer para nós nessa noite. Que diz assim: cumpridas todas as ordenanças segundo a lei do Senhor, voltaram para a Galiléia, para a sua cidade de Nazaré. Crescia o menino e fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e graça de Deus estava sobre ele. Ora, anualmente iam os seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu os 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume da festa. Terminados os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, sem que seus pais soubessem. Pensando, porém, estar ele entre os companheiros de viagem, foram caminho de um dia. Então passaram e procuraram entre os parentes e os conhecidos, e não tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que ouviam, muito se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Logo que seus pais ouviram, ficaram maravilhados, e a sua mãe lhe disse: Filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu aflitos estamos à tua procura. Ele lhes respondeu: Por que me procurastes? Não sabeis que me cumpria estar na casa do meu pai? Não compreenderam, porém, as palavras que lhes dissera. E desceu com eles para Nazaré, e era-lhes submisso. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas no coração. E crescia Jesus em sabedoria, em estatura e graça diante de Deus e dos homens. Senhor, esta é a tua palavra, que o Senhor ministre ao nosso coração nessa noite, que o Senhor fale conosco nessa noite. Grandes coisas eu sei que o Senhor tem para nós nessa noite, através da tua palavra, que é viva e eficaz. Senhor, que o Senhor derrama graça sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, aqui, o menino Jesus, né? Para quem não sabe, todo mundo foi menino um dia, né? Hoje nós que temos aí, hoje nesse domingo eu completei aí meus 4.9, graças ao Senhor, meu Deus, foi bênção demais chegar nessa idade. E aqui eu vejo que Jesus também foi um menino um dia, ele nasceu e ele começou a crescer.
E ele tinha seus pais, José e Maria. Né? E quem sabe como é criança, e não sei quantos já ouviram aqueles vídeos que nós vemos por aí de uma criança superdotada, né? Que eles falam, essa criança é diferente. Você vê eu estava vendo um vídeo de uma garotinha esses dias, tudo que você pergunta, a menina sabe todas as cores, sabe nome de países, a menina sabe tudo. E fala, o que acontece com uma garotinha dessa idade? Como que ela aprendeu? Aonde ela ouviu? E nós começamos a ver uma garotinha que isso aí só pode ser Deus pôr nas mãos de uma garotinha dando essa inteligência, porque essa garotinha lá na frente ela vai ser alguém muito inteligente, alguém diferente. Né? E infelizmente tem muitos pais aí em alguns lugares, quando tem uma criança dessas, às vezes, uns escondem a criança para que não fique aquela fama, outros deixam ser famoso e ganham dinheiro com isso, infelizmente. Mas aqui não, Jesus estava crescendo, fala que ele estava crescendo em estatura, crescendo na graça, e o menino Jesus, ele ia com seus pais para todo lado, quando eles viajavam, ia para Nazaré, de Nazaré ia, né, fala que seus pais ali, eles iam, todo ano, eles iam para Jerusalém, onde acontecia a festa da Páscoa. E quem sabe quando criança, nós vamos para uma festa, se o pai não segurar ali junto com a criança, ou né, quando é muito pequeno tem que segurar, às vezes está mesmo maiorzinho, os pais se preocupam com os seus filhos. O que fazer com os seus filhos ali? Olha, toma cuidado, tem muita gente, né? E no mundo de hoje, nós tomamos muitos cuidados com os nossos filhos, ou com uma criança, mesmo que já tem de 12, mesmo um adolescente, nós ficamos preocupados, porque hoje a maldade no mundo, né? A gente vê por aí, para alguém sequestrar, para alguém fazer uma maldade com uma criança ou com um jovem, é muito, né? A gente vê esses dias aí na televisão, crianças que aqui, acho que de Hortolândia, de Sumaré, que sumiram, que estavam queriam ir para o Rio de Janeiro, e de repente eles sumiram, eles ficavam no farol. Né? Então a gente vê muitas notícias assim. E aqui eu vejo que aqui a festa da Páscoa tinha muita gente, talvez Maria e José ali, né, como Jesus já conhecia muitas pessoas ali, deixaram Jesus e estavam, e foram, talvez falar, filho, toma cuidado, pode ir brincar, né? Vai brincar aí, como você fala, vai brincar, mas volta logo. E talvez intertido com a festa da Páscoa ali, passaram despercebido e procurando, e viram que Jesus não estava entre eles. Mas voltaram para procurar Jesus. Depois procurar com um, procurou, e eu imagino a aflição de José e Maria procurando Jesus, procurando o menino. E eles procuram e eles encontram depois, né? E fala que, porém, está entre os companheiros de viagem por o caminho de um dia. Então passaram a procurar entre parentes e conhecidos. E fala que depois de 3 dias, acharam ele ali se assentado no meio de doutores, mestres, aprendendo junto com eles, mas eles estavam admirados porque Jesus estava falando com aqueles doutores. Eu trouxe essa palavra e Deus falou ao meu coração que Jesus está entre nós. Porque aquele cresceu em estatura e desde aquele tempo eles admiraram Jesus pela sua inteligência de aprender e do que ele estava falando. E Maria pergunta para ela, filho, por que você fez isso? Nós estávamos aflitos. E desde já Jesus responde, por que procurava vez? Não sabeis que cumpria eu estar na casa de meu pai?
Não compreenderam, porém, as palavras que lhes dissera. E desceu com eles para Nazaré, mas Jesus era submisso aos seus pais. E Jesus cresceu em sabedoria, em estatura, graça diante de Deus e os homens. Porque ele foi aprendendo e crescendo, cada vez mais aprendendo. Jesus não era um menino que se misturava com outros meninos. Talvez brincava como uma criança, mas é diferente. Eu lembro de um pastor, muito conhecido, pastor Harold. Ele falou que ele, quando era adolescente, ele nunca tinha aprendido a andar de bicicleta, porque todos os amigos iam andar de bicicleta e ele ia para um porão da casa que ele tinha, porque ele queria falar com Deus, e ali ele buscava a Deus e orava. Quem conhece o pastor Harold hoje é um africano, e ele tem testemunhos maravilhosos daquilo que Deus fez. Ele orou, ele pediu uma esposa loira, e Deus deu uma esposa loira. Ele pediu um carro, Deus deu um carro, e tudo que ele foi pedindo, é porque ele tinha uma intimidade com Deus, de pedir coisas para Deus do jeito que ele quer. Mas ele falou que desde criança ele ia para um porão orar. E aqui eu começo a ver que Jesus era uma criança diferente, era um menino diferente, porque ele era o menino Jesus. Ele era Deus, ele era o Filho de Deus que veio a esse mundo, já para passar por muitas coisas. Jesus tinha uma sabedoria, uma educação de falar com as pessoas. Jesus não é igual a esses meninos mal criados, que você fala uma coisa, o menino é porque ele é inteligente, e às vezes ele te dá uma resposta, você fala, poxa, no meu tempo não era assim, meu pai já tinha dado um tapa na minha boca, se eu falar desse jeito com os outros. Né? Os nossos pais já não deixavam a criança responder, principalmente para os mais velhos. E eu acredito que Jesus sempre foi educado, porque ele cresceu em sabedoria. Eu quero dizer que Jesus está entre nós, porque desde criança ele está entre nós. Jesus veio a este mundo para estar entre nós, no meio de nós, por nós, em todo o tempo, cuidando de nós. Jesus já cuidava desde menino, cuidava já do seu povo. Desde menino ele estava entre os doutores, né? Às vezes, nós precisamos estar no meio de pessoas para ter um conhecimento. Jesus não tinha nenhum problema em estar no meio de doutores e mestres. Ele estava lá. Sua mãe estava procurando, mas ele não estava em qualquer lugar. Ele não estava perdido em qualquer lugar, no meio de pessoas más. Mas ele estava, fala que aqui ele estava aprendendo. E também ensinando, mas eles admiravam ver aquela criança. Porque todos que estavam ali, naquele salão, na casa do pai, estavam ouvindo o que ele estava dizendo, e admirava. Jesus, quando está no nosso meio, nós precisamos estar atento a ouvir a sua voz. Quando ele está no nosso meio, nós precisamos prestar atenção no que ele quer falar conosco. Eu precisei tirar uns dias para Deus falar comigo. Porque às vezes no dia a dia eu faço tantas coisas. Eu trabalho, eu estou na correria do dia a dia, eu vou aqui, eu vou lá, às vezes dobro o joelho para me orar, e só eu falo com Deus, eu oro, eu faço, eu oro por um, eu oro por outro, eu oro pela família, e eu estou sempre orando, estou sempre buscando, mas às vezes, venho para a igreja, venho ministrar a palavra, mas muitas vezes, eu não paro, não tenho um tempo para parar e ouvir aquilo que Deus quer falar comigo. É preciso parar, é preciso ter um tempo. Ele está no nosso meio, então nós precisamos estar atentos para
ouvir aquilo que Ele tem para falar para nós. Nós precisamos da direção do Espírito Santo. Nós precisamos da direção dEle em todo o tempo. É cuidar, é o cuidado. Estava vendo agora à tarde, hoje eu tive o privilégio de assistir um jogo de futebol de crianças. Fui com o pastor Edmur lá ver o João jogar. O João, os amiguinhos dele jogando, aquelas crianças aprendendo a jogar. E um dos pais estava ali, os pais falaram assim, olha, a diferença deles jogando hoje, quando eles começaram, há uns 6 meses atrás, eles não tinham maturidade, eles botavam a mão na bola, eles não tinham uma maturidade, eles já criaram uma maturidade, eles já sabem o gingado, já sabem o que fazer hoje. Eles já sabem na hora que pode pôr a mão na bola, a hora que não pode pôr a mão na bola. Eles já sabem na hora de chutar dos passos. Estou falando ali de futebol porque eu vi ele falando isso, mas eu fico sempre atento quando alguém está dizendo alguma coisa. E eu comecei a pensar naquilo que o pai falou. Há tempos atrás nós não tínhamos talvez um conhecimento. Hoje nós temos o conhecimento. Quando nós éramos crianças, a gente veio aprendendo. Nós conhecemos o Senhor Jesus. E nós temos que aprender dele. Ele aprendeu como criança, cresceu em estatura, no conhecimento e sabedoria. Nós conhecemos a palavra, nós precisamos começar a conhecer e pedir sabedoria para o Senhor, para nós conhecer a palavra e crescer em sabedoria na palavra e crescer em estatura da nossa vida. Nós precisamos estar o tempo todo atentos para aprender de Deus. Ele está no nosso meio para nos ensinar, está no nosso meio para nos colocar de pé, está no nosso meio para nos fortalecer nesse mundo criminoso, nesse mundo tão difícil que nós vivemos. Se nós não pararmos para ouvir a voz do Senhor e nos fortalecer, para dar uma palavra de conforto àqueles que perderam os entes queridos, ou aquele que está passando uma luta terrível, nós precisamos. Porque muitas vezes é fácil eu chegar e falar para alguém que está passando uma luta, mas é difícil eu falar quando a situação está comigo, no meio da minha família. Você vai, talvez você vai num culto fúnebre, num velório, e é fácil pôr a mão nas costas de alguém e falar, olha, que Deus te conforte. Que Deus derrame graça sobre a sua vida, te fortaleça. Mas quando é na nossa família, quando é no nosso meio que nós temos que falar, por isso nós temos que ouvir a voz do Senhor, para que o Espírito Santo fale ao nosso coração e ouvir aquilo que Ele tem dito para nós, pedir sabedoria para Ele, de como conversar. Às vezes nós temos que resolver situações que nós não conseguimos. Sozinho nós não conseguimos. Nós precisamos do Senhor. Nós precisamos dessa sabedoria dEle para poder resolver as nossas situações. São tantas coisas que acontecem no dia a dia. Acontece na família, às vezes você fala, Senhor, me dê sabedoria. Às vezes acontece alguma situação que você fala assim, não, eu não vou ligar agora, não vou pegar o telefone e ligar agora para resolver isso. Porque nesse momento eu não tenho o que dizer. Eu preciso de um tempo, eu preciso ouvir a voz de Deus. Senhor, me dê sabedoria, eu vou orar. Aquele que ouve a voz do Senhor, todas as vezes que acontece alguma coisa, ele dobra o joelho e vai orar. Em qualquer situação.
Ah, pastor, mas às vezes não dá tempo. Às vezes eu não consigo, eu tenho que resolver logo. Quem é o dono de tudo? Quem é o dono da minha vida? Quem que controla a minha vida? Não é o Espírito Santo de Deus? Então eu tenho que ir para Ele primeiro. Ah, mas tudo eu tenho que falar para Deus, sim. Tudo eu falo para o meu Pai. Todas as coisas eu tenho que falar com o Senhor Jesus. Tudo eu tenho que falar para o Espírito Santo. É Ele que controla a minha vida. É Ele que vem sobre mim. É Ele que dá paz ao meu coração. Que me ajuda a resolver todas as situações, as minhas dificuldades. Porque todos nós temos dificuldade em alguma área. E a área que mais tem dificuldades, eu vou pedir, Deus, me ajuda. Tem coisas que é fácil a gente resolver. A gente não tem dificuldade nenhuma. Mas mesmo assim a gente precisa de sabedoria, porque às vezes porque a gente sabe algumas coisas, a gente acha que não é do meu jeito e não é. Para tudo nós temos que ouvir a voz do Senhor. Eu não sei como você tem vivido. Eu não sei o que você tem tentado fazer da sua vida. Meu querido, saiba que Ele está no nosso meio. Ele está no meio da sua casa, no meio da sua vida. Ele está entre nós em todas as áreas da nossa vida. Ele está entre nós. E talvez você tenha deixado passar despercebido o Senhor Jesus. Que às vezes nós passamos por um lado, passamos para o outro, e Jesus está tentando aqui, ó, eu estou aqui, ei, eu estou aqui, e mas nós passamos, eu preciso resolver isso, eu preciso resolver, eu preciso resolver, eu preciso resolver, eu preciso resolver. E Jesus está com os braços abertos aqui, ó, esperando. Mas nós não conseguimos ouvir, porque nós estamos desesperados. Na hora do desespero, nós tomamos medidas que não precisava. Na hora do desespero, nós esquecemos que existe um Deus que pode todas as coisas. Nós ficamos tão desesperados com qualquer situação que acontece, quando acontece uma situação adversa, que em vez de nós pararmos de ouvir a voz do Senhor, aquilo que Deus quer, nós vamos tomar decisões precipitadas. E depois a gente se arrepende, fala, poxa, eu devia ter feito diferente. Mas nós não paramos para ouvir. Nós não ouvimos ninguém. Às vezes nós damos ouvido para pessoas que não precisavam dar ouvido. Mas nós não damos ouvido ao Espírito Santo de Deus. Quando nós temos uma intimidade com a palavra do Senhor, quando nós temos uma intimidade com o Senhor, nós damos ouvido para Ele. Ele nos dá a direção do que fazer. Querido, ouve a voz do Senhor. Para o que você está fazendo, de um monte. Às vezes você faz tantas coisas e não para. Quando nós vamos, às vezes nós oramos, e nós só pedimos, só falamos. Às vezes é preciso nós dobrar o nosso joelho ou ficar quietinho no canto e não falar nada. Fala, Senhor, eis-me aqui, fale comigo. E fica quieto. Você já fez isso? Entrar no seu quarto, fechar a porta, dobrar o joelho e ficar quietinho? Só dobrar o joelho ali? Chorar e deixar as lágrimas descer? E você ficar quieto, em silêncio. E deixa o Espírito Santo falar com você. Às vezes é preciso a gente fazer. Às vezes nós ficamos só ouvindo aqui uma coisa, outra. Às vezes está no meio das pessoas. As pessoas, está todo mundo falando, alguém está falando, você pega e fica quieto. Só observando. E ouvindo atento. Depois você sai dali, a pessoa fala, nossa, você não fala nada. Só ouvindo. Tem gente que fala demais. Tem gente que fala. Só quer falar. Mas não quer ouvir aquilo que o Espírito Santo tem. Nós precisamos aprender a ouvir.
Aprender a ouvir as pessoas. Às vezes nós falamos, você já conversou com pessoas que você está falando e a pessoa não deixa você falar? Eu estou falando, e vai falando, vai falando, vai falando. Você, você ergue a mão, é minha vez, tentando, só vem, e você nunca tem vez. E ela não te dá ouvido naquilo, às vezes você precisa, deixa eu falar agora. Às vezes você precisa falar, deixa eu falar. Ouça o que eu tenho a dizer. Às vezes é preciso. Mas tem gente que não quer, ele tem uma necessidade, tem gente que tem a necessidade de falar. Mas não quer ouvir aquilo que você tem para ela. A palavra do Senhor é clara. Ela fala conosco. E Jesus, ele fala com seus pais, fala, por que está me procurando? Não sabeis? E Maria, fala que Maria, a sua mãe, ela só foi guardando no coração as palavras que ela ouvia de Jesus. E ele crescia em sabedoria, estatura, graça diante dos homens. Nós precisamos crescer em graça e conhecimento da palavra do Senhor. Nós vamos crescer cada vez que nós lemos a palavra do Senhor. Está com problema? Leia a palavra. Está com dificuldade? Leia a palavra. Precisa tomar uma decisão? Vai para a palavra. Ah, pastor, mas tanta coisa, não tem tempo de ler. Não, tem tempo sim. Será que você não consegue 5 minutos antes de dormir pegar a palavra? Quanto tempo você passa no celular? Quanto tempo você passa fazendo outras coisas ou assistindo um filme? Esses dias eu comecei a assistir um filme lá, e o filme legal, tal, fui assistindo, sem sono, quando eu vi, eu tinha assistido já. Já era tarde. Falei, Deus, eu podia ter esse tempo aí que eu perdi aí, nesse filme, eu podia ter gastado um tempo na palavra, podia ter gastado um tempo a mais com o Senhor. Não estou falando que não é legal, é importante, de vez em quando você precisa assistir um filme, porque às vezes também no filme, muitas vezes Deus fala com a gente no filme. Muitos filmes bons, mas às vezes a gente assiste um filme aí que não tem sentido nenhum para a nossa vida. Assiste bons filmes. Assiste coisas que vai te trazer um conhecimento. Alguma coisa que te ajude. Eu tenho aprendido. O que tem entrado dentro da nossa casa? Esses dias eu conversando com a minha esposa e nós sentamos para ouvir um culto. E Deus começou a falar conosco no culto lá. E eu falei, olha, quando Deus quer falar conosco, Deus fala em qualquer lugar. Uma televisão, lá no culto de YouTube, de outra igreja, a gente estava ouvindo uma palavra que Deus falou conosco na sala. Então nós temos que tomar cuidado. O que está entrando dentro da nossa casa, na nossa vida? É aquilo que nós estamos ouvindo. Porque a palavra veio por ouvir e por ouvir. Tem entrado no nosso coração. E às vezes nós estamos assistindo outras coisas que estão entrando também no nosso coração e nós estamos deixando a palavra do lado. Nós precisamos buscar essa palavra. Nós precisamos buscar aquilo que vem do Senhor. Há tempo para todas as coisas debaixo dos céus. Hoje à tarde, passava em casa eu, minha esposa e minha sogra, e gente falando muito de Deus, das maravilhas que Deus pode fazer na nossa vida. Mas nós precisamos estar atentos à sua voz. Deus está entre nós. Jesus está no nosso meio em todo lugar. Essa palavra que eu queria trazer para o seu coração nessa noite.
Talvez que Deus possa falar, que Deus possa ter ministrado ao seu coração. Faça essa experiência de ter tempo com Deus. Faça essa experiência de ouvir a voz do Espírito Santo. E você vai ver a obra que Deus vai fazer na sua vida. Você vai ver as maravilhas que Deus vai fazer na sua vida. Em nome de Jesus. Quero orar com você nessa noite. Espírito Santo de Deus, obrigado pela tua palavra. Obrigado porque o Senhor está no nosso meio. E o tempo todo, Espírito Santo de Deus, eu peço a tua graça. O tempo todo eu peço que o Senhor venha com poder e glória sobre nós, ministrando ao nosso coração, Pai. Senhor, queremos estar atento a ouvir a tua voz, estar atento àquilo que o Senhor tem para nós. No nome de Jesus, Pai. Abençoa teu povo, aqueles que estão aqui, aqueles que estão nos ouvindo nesse momento, aqueles que estão em casa. Fale com cada um, Pai. Abençoa cada lar. Aqueles que precisam tomar decisões, Espírito Santo de Deus, que o Senhor possa abençoar, em nome de Jesus. Que ninguém venha tomar decisões precipitadas, mas que venha ouvir a tua voz em todo tempo. Dê sabedoria, Pai, assim como o Senhor teve sabedoria o tempo todo, desde criança. Dê sabedoria a cada criança da tua casa, aqueles que estão em casa. Dê sabedoria aos nossos filhos. Dê sabedoria, papai, no nome de Jesus. Louvado seja o Senhor. Que Deus abençoe. Que você possa ter ouvido a voz do Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Pedir para o pastor Dimur chegar, nos dar a bênção final. Que Deus abençoe em todo o tempo a sua vida.